O jogo Journey to Calm foi criado para trabalhar as 3 emoções que o nosso projeto aborda: a tristeza, ansiedade e raiva. A intenção do jogo foi criar um personagem fofo e carismático, o bolinho de arroz Yomi, para que o jogador tivesse vontade de ajudar ele nessa jornada de lidar com esses sentimentos. O Journey to Calm é constituído de 3 minigames, sendo que cada um deles tem um conceito baseado em cada uma dessas emoções. O primeiro minigame é o Pegue o Bolinho, e ele representa o sentimento de tristeza. Na história do jogo, o Yomi está triste, então você precisa pegar ele com uma tigela de arroz para acumular pontos de alegria. Então, o jogo consiste basicamente de não deixar o bolinho de arroz cair, movendo a tigela para os lados para conseguir pegar o bolinho de arroz. O jogador precisa conseguir fazer 20 pontos para vencer o jogo. Se o Yomi cair, dá game over e ele precisa começar de novo. No vídeo eu vou dar uma acelerada só para mostrar como ele funciona, mas no fim, quando o jogador consegue os 20 pontos, ele vence o game. O segundo minigame é o Monte a Marmita, que representa a ansiedade. Nesse jogo, o nosso bolinho de arroz está ansioso, porque ele preparou marmitas, mas ele não consegue lembrar a ordem que ele colocou os ingredientes, e nem em que posição ele se encontra. Então, o jogo vai mostrar uma imagem da marmita já montada por 1 segundo, e o jogador precisa memorizar a posição dos ingredientes. O jogador vê a marmita vazia e várias opções de ingredientes, e ele precisa montar ela conforme a imagem que ele memorizou. Esse jogo tem 2 fases, sendo que a primeira é um pouco mais fácil e a segunda tem mais ingredientes e compartimentos na marmita para aumentar a dificuldade. Nesse jogo não tem como perder, basta o jogador fazer as diferentes combinações até dar certo e ele vencer o jogo. O terceiro minigame é o Espanta-Mosca, que representa a raiva. Nesse jogo, o problema do Yomi é que ele tá numa panela no fogão, mas as moscas começam a ir pra cima dele e isso deixa ele muito irritado. O objetivo do jogador é destruir as moscas clicando nelas. Para vencer o jogo, é preciso evitar que essas moscas cheguem até o Yomi por 30 segundos. O bolinho de arroz tem 3 vidas e cada vez que uma mosca chega nele, ele perde uma vida. Se chegar a 0, dá game over. Se a vida não zerar e o jogo durar os 30 segundos, o jogador vence. No final de cada um desses minigames, quando o jogador vence, nós colocamos mensagens motivadoras para os jogadores que falam justamente sobre cada uma das emoções que aquele joguinho aborda. São mensagens que não só falam sobre o personagem do jogo, mas que o próprio jogador também consegue se identificar. Com isso, o objetivo geral do nosso jogo é tratar de forma divertida e leve a reflexão de como a gente pode lidar com esses sentimentos negativos, mas é que é normal e que todos nós temos, fazendo também com que o jogador alivie toda a sua tristeza, ansiedade e raiva jogando um joguinho relaxante.